Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da Primeira Câmara. Encontram-se presentes os excelentíssimos senhores conselheiros Valdir Neves Barbosa, conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira e o representante do Ministério Público de Contas, Dr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior. Em discussão a ata número 21 da sessão ordinária da Primeira Câmara, realizada no dia 11 de novembro de 2014. Os senhores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Com a palavra a senhora chefe da Secretaria das Sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase do julgamento dos processos regulados pela pauta. Temos aqui inicialmente 2 processos, objetos de pedido de vistas, feitos pelo senhor conselheiro Valdir Neves Barbosa, após serem relatados TCMS 23.849/2012 da Prefeitura Municipal de Anaurilândia e TCMS 9.637/2013 da Prefeitura Municipal de Naviraí, da relatoria do conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, relator à época. Com a palavra, o Procurador de Contas. Senhor presidente, conselheiro Ronaldo Jadide, ilustre conselheiro relator Valdir Neves Barbosa e conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira. Nos processos a cargo do conselheiro Valdir Neves Barbosa, a Procuradoria mantém os pareceres. Especificamente nos processos relatados nesta feita, eu gostaria de saber se o Ministério Público mantém os seus pareceres. Os processos, nesta oportunidade, relatados... Seriam apenas os o 23, 23.849? A Procuradoria mantém os pareceres, especificamente nos 2 processos. Com a palavra, o revisor da matéria. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a prorrogação do prazo dos processos 23.849/2012 da Prefeitura Municipal de Anaurilândia e 9.637/2013 da Prefeitura Municipal de Naviraí. Concedida a prorrogação, senhor conselheiro. Processo sob a relatoria do conselheiro Valdir Neves Barbosa, os quais estão relacionados, identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulto o nobre conselheiro se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, em todos os processos a cargo do conselheiro Valdir Neves Barbosa, a Procuradoria mantém os pareceres. Com a palavra, o conselheiro Valdir Neves Barbosa, relator das matérias, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhor auditor, conselheiro substituto, senhor representante do Ministério Público de Contas, processo 13.080/2010, contrato administrativo 155/2010 da Prefeitura Municipal de Sidrolândia, responsável Daltro Fiuza, pela irregularidade da execução do presente contrato, pela regularidade do primeiro termo aditivo referido do contrato, pela aplicação de multa ao responsável no valor correspondente a 20 UFERMs, pela irregularidade observada em face da intempestividade da remessa de documentos, pela impugnação do montante de R$ 10.881, recomendo para que os responsáveis pela matéria, bem como aqueles que o sucederam, realizem as correções às impropriedades aqui identificadas. Processo 95.005/2011, contrato administrativo 165/2010 da Prefeitura Municipal de Maracaju, responsável Celso Luiz da Silva Vargas, pela ilegalidade e irregularidade de execução financeira do presente contrato, pela aplicação de multa no valor de 100 UFERMs ao responsável. Processo 847/2011, contrato administrativo 40/2011 da Prefeitura Municipal de Dourados, responsável Murilo Zawit, pela regularidade do procedimento licitatório e da formalização do presente processo. O mesmo voto para o processo 118.846/2012, contrato de obra 123/2012, Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, tendo como responsável o senhor José Carlos Barbosa. Processo 8.243/2010, contrato administrativo 275/2010 da Prefeitura Municipal de Dourados, responsável Ari Valdecir Artuzzi, pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro, segundo e terceiro termos aditivos e a execução financeira do presente processo. Processo 12.295/2010, contrato administrativo 16/2010 da Câmara Municipal de Dourados, responsável Dirceu Aparecido Long, pela regularidade da execução financeira do presente processo.
Processo 3.869/2010, contrato administrativo 85/2010 da Prefeitura Municipal de Cirolândia, responsável da Alto Fiuza. Pela irregularidade da execução do presente contrato, pela regularidade do primeiro, segundo e terceiro termos aditivos do referido contrato, pela aplicação do multa ao responsável na seguinte forma: Seu Dalto Fiuza, prefeito municipal, época no valor de 30 UFERMs. Senhor Ari Basso, prefeito municipal, no valor correspondente a 30 UFERMs. Senhora Tânia Maria Pastório Rossato, secretária de Saúde Municipal, à época no valor correspondente a 30 UFERMs, pela impugnação do montante de R$ 1.105,06, recomendo para que os responsáveis pela matéria, bem como aqueles que sucederam, realizem as correções das impropriedades identificadas. Processo 7.002/2010, contrato administrativo 135/2010 da Prefeitura Municipal de Cirolândia, responsável, senhor Dalto Fiuza, pela regularidade da execução do objeto do presente contrato, pela regularidade com ressalva do primeiro termo aditivo referido ao contrato, pela aplicação de multa responsável no valor correspondente a 10 UFERMs, recomendo ainda para que o responsável ou seu sucessor faça a correção das impropriedades identificadas. Processo 76.785/2011, contrato administrativo 170/2011 da Prefeitura Municipal de Cirolândia, responsável da Alto Fiuza, pela regularidade da execução financeira do presente processo, pela aplicação de multa no valor de 10 UFERMs, pelo não encaminhamento no prazo do documento ao tribunal sujeito à apreciação. Processo 95.210/2011, contrato de obras da Prefeitura Municipal de Jataí, responsável Arilson Nascimento Targino, pela irregularidade da execução contratual, pela irregularidade da formulação dos primeiros e segundo termos aditivos, bem como o termo de distrato do presente contrato, pela irregularidade da formalização do termo de encaminhamento contratual diante da intempestividade da remessa, pela aplicação de multa ao responsável no valor correspondente a 30 UFERMs, pela recomendação ao responsável ou ao seu sucessor para que faça as correções necessárias, conforme já analisada. Processo 7.313/2010, contrato de obras 62/2010 da Prefeitura Municipal de Juti, responsável Ricardo Justino Lopes, pela regularidade da execução do objeto do presente contrato, pela regularidade com ressalva do primeiro e do segundo termos aditivos ao referido contrato, no que tange a intempestividade da remessa dos documentos para esta Cor de Contas, pela aplicação de multa ao responsável no valor correspondente a 10 UFERMs. Recomendo para que ainda seja feita todas as correções contidas ao responsável aquele que o sucedeu. Processo 69.841/2011, contrato de obra 155/2011 da Prefeitura Municipal de Dourados, responsável Luiz Roberto Martins Araújo, pela regularidade da formalização do primeiro termo aditivo e da execução financeira do presente contrato, pela aplicação de multa ao responsável pelo órgão no valor de 10 UFERMs em razão da remessa intempestiva dos documentos atinentes ao presente processo esta Cor de Contas. Processo 23.113/2012, contrato de obra 62/2012 da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação de Campo Grande, responsável João Antônio Demarco, pela regularidade da formulação do procedimento licitatório e do referido contrato de obra. Processo 10.162/2010, contrato de obra 153/2010 da Prefeitura Municipal de Cirolândia, responsável da Alto Fiuza, pela regularidade com ressalvas da execução do objeto do contrato, pela regularidade do primeiro, segundo e terceiro termos aditivos ao presente contrato, pela aplicação de multa ao responsável do valor correspondente a 10 UFERMs, recomendo ainda que o responsável pela matéria, bem como aquele que o sucedeu, realize as correções das impropriedades identificadas. Senhor presidente, em todos os processos, os interessados serão os intimados do resultado do julgamento na forma regimental. São esses os nossos relatórios e votos. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira. Com relator, excelência. Também acompanho o relator. Aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Processos sob a relatoria deste conselheiro, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicada em resumo do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Com a palavra o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, nos processos a cargo de Vossa Excelência, relacionados na pauta de julgamento, a Procuradoria ratifica os pareceres emitidos. Senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, servidores deste tribunal. Inicialmente, retiro de pauta os processos 4.631/2013,
889/2011, 6.184/2010, 3.080/2008, 72.351/2011 e 5.630/2010, todos para reexame. Demais processos a cargo desta relatoria: 16.501/2013, referente ao procedimento licitatório deflagrado pelo município de Ladário para aquisição de medicamentos de farmácia básica. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade do pregão presencial número 21/2012, com fundamento nas disposições legais adotadas no voto. Processo 18.282/2012. Trata-se da contratação pública celebrada pelo município de Bodoquena com a empresa de pequeno porte Falkiewicz e Newhouse Limitada para aquisição de óleos lubrificantes para o Departamento de Agricultura do município. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade do procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 9/2012, da formalização do contrato administrativo número 48/2012, bem como de sua execução financeira, nos termos das disposições legais adotadas no voto. Voto também pela regularidade nos seguintes processos: 18.293/2012, contrato 67/2012, celebrado entre o município de Bonito e a microempresa Rosmaria Orsato para aquisição de merenda escolar. Processo 19.647/2014, contrato número 80/2013, celebrado entre o município de Ladário e a empresa Quality Sistemas Limitada, para aquisição de licenças e locação de sistemas informatizados de gestão pública. Processo 19.915/2014, contrato número 1/2014, celebrado entre o município de Sonora e a microempresa Heleno Lopes dos Santos, para aquisição de produtos de padaria e confeitaria em geral. Processo 1361/2013, nota de empenho número 953/2012, emitida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por intermédio do FUNGEC, em favor da microempresa Projects RL Comércio e Assessoria Empresarial Limitada, para aquisição de software de base para atendimento da Secretaria de Tecnologia da Informação. Processo 14.996/2013, contrato número 11/2013, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social e a microempresa Forte Comércio e Serviços Limitada, para aquisição de cestas básicas para suprimento das famílias indígenas do Estado. Processo 120.020/2012, contrato número 53/2012, celebrado entre o município de Dois Irmãos do Buriti e a microempresa Franciele Pereira da Silva, para aquisição de material gráfico. Processo 105.881/2011, contrato número 754/2011, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul por intermédio da Secretaria de Estado de Educação e a microempresa Adela Garcia Rocha, para locação de imóvel para instalação da Escola Maria Neves Cavassa. Processo 440/2012, contrato número 757/2011, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul por meio da Secretaria de Estado de Educação e a microempresa Luiz Volirmo Bortolim, para prestação de serviço de transporte escolar. Processo 1922/2012, contrato número 755/2011, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação e a empresa CQP, Comércio Limitada, para prestação de serviços de transporte escolar. Processo 1768/2013, contrato número 1052/2012, celebrado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por intermédio do FUNGEC e a empresa Brasil Telecom, para prestação de serviços telefônicos. Processo 2550/2013, contrato número 102/2012, celebrado entre o município de Aquidauana e a empresa de pequeno porte Staff Sistemas Limitada, para alocação de software e implantação de sistemas informatizados para a Gerência Municipal de Educação e o Núcleo de Receitas. Processo 2585/2012, contrato número 82/2012, celebrado entre o município de Bonito e a empresa Forte Comércio de Carnes e Derivados Limitada, para aquisição de cestas básicas. Processo 23.245/2012,
contrato número 24/2012, celebrado entre o município de Aquidauana e a empresa Monet Concessionária de Veículos e Peças Limitada para aquisição de um veículo tipo van para transporte dos estudantes da zona rural do município. Processo 23.918/2012, contrato número 5/2012, celebrado entre o município de Corumbá por meio do Fundo Municipal de Investimentos Sociais e a microempresa Forte Lux Comercial Limitada para aquisição de cestas básicas. Processo 2183/2013, nota de empenho número 1002/2012, emitida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul em favor da empresa Iucif Amin Iucif para aquisição de gêneros alimentícios. Processo 23.033/2012, contrato número 23/2012, celebrado entre o município de Terenos e a empresa comercial TIC Limitada para aquisição de gêneros alimentícios. Processo 7.278/2013, contrato número 1021/2013, celebrado em Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por intermédio do FUNGEC, a pessoa física Maria Nete Barros, para locação de um imóvel. Processo 4.459/2013, contrato número 30/2013, celebrado entre o município de Bonito e a empresa Fortes Comércio de Carnes e Derivados Limitada para aquisição de cestas básicas. Processo 7.511/2013, nota de empenho número 1054/2013, emitida pelo Estado de Mato Grosso do Sul com recurso do Fundo Especial de Saúde em favor da empresa FBM Indústria Farmacêutica para aquisição de medicamentos para cumprimento de decisão judicial. Processo 7.631/2013, nota de empenho número 847/2013, emitida pelo Estado de Mato Grosso do Sul por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde em favor da empresa Hospifar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Limitada para aquisição de medicamentos para cumprimento de decisão judicial. Processo 8.933/2013, contrato número 27/2013, celebrado entre o município de Nioaque e a empresa Enzo Veículos Limitada para aquisição de 3 veículos 0 km. Processo 9.061/2013, nota de empenho número 1025/2013, emitida pelo Estado de Mato Grosso do Sul com recurso do Fundo Especial de Saúde em favor da empresa Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos Sociedade Anônima para aquisição de medicamentos para cumprimento de decisão judicial. Processo 96.495/2011, contrato número 747/2011, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul por intermédio da Secretaria de Estado de Educação e a microempresa Ulisses Pereira de Alencar para prestação de serviço de transporte escolar. Processo 967/2011, contrato número 634/2010, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul por intermédio da Secretaria de Estado de Educação e a pessoa física Dirceu Antônio Bortolanza, para locação de imóvel para instalação da Escola Estadual Presidente Vargas, no município de Dourados. Processo 9.115/2010, contrato de obra número 284/2010, celebrado entre a AGESU e a empresa Gimenez Engenharia Limitada, para a construção de prédios para instalação do programa Vale Renda, em 34 municípios do Estado. Processo 6.784/2010, contrato de obra número 172/2010, celebrado entre a AGESU e a empresa Franco Jorge Construtora Limitada, para a construção do prédio do subgrupamento de bombeiros em Carapó. E, por fim, no processo 2.132/2010, contrato de obra número 3/2010, celebrado entre a AGEAB e a empresa Engepar Engenharia e Participações Limitada, para execução das obras de infraestrutura no loteamento Nova Serrana, em Campo Grande. Ainda temos o processo 12.854/2013, referente ao contrato celebrado entre o município de Nioaque e a microempresa Dilson Grebin, para aquisição de pneus para a frota de veículos do município. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade do pregão presencial número 16/2013, da formalização do termo de contrato número 47/2013, com ressalva pela remessa intempestiva dos documentos a esta Corte de Contas, pela aplicação de multa no valor de 30 UFERNS ao senhor Gerson Garcia Serpa, prefeito municipal, pelo descumprimento do prazo de remessa da documentação. Processo 4.063/2013,
Trata-se do contrato número 16/2011, celebrado entre o município de Bela Vista e a microempresa Souza Transporte Limitada, para a prestação de serviços de transporte escolar. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade do primeiro, segundo e terceiro termos aditivos e da execução financeira do contrato, com ressalva pela remessa intempestiva dos dois últimos aditamentos, pela aplicação de multa no valor de 30 UFERMs ao senhor Francisco Manuel Albuquerque Costa, prefeito municipal à época, pelo descumprimento do prazo de remessa dos dois termos aditivos. Processo 76.046/2011, referente ao contrato número 107/2011, celebrado entre o município de Coronel Sapucaia e a microempresa Espíndola Excelente Limitada, para alocação de veículos para transporte escolar. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade do pregão presencial número 40/2011, da formalização da execução financeira do contrato, com ressalva pela não remessa da nota de bloqueio orçamentária, pela aplicação de multa no valor de 150 UFERMs ao senhor Rudi Paet Soldi, prefeito municipal à época. Processo 17.581/2012, referente ao procedimento licitatório deflagrado pelo município de Bonito para a contratação de serviços médicos para atender a demanda do município. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade do pregão presencial número 37/2011, por violação das normas legais apontadas no voto, pela aplicação de multa ao ordenador de despesas, senhor José Arthur Soares Figueiredo, no valor correspondente a 300 UFERMs. Processo 1632/2008, referente ao contrato de obra número 36/2008, celebrado pelo município de Campo Grande, por intermédio da Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas, para execução de serviços de obras em vias públicas e tapa-buracos. Acolho em parte o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade da formalização dos 8 termos aditivos ao contrato, pela irregularidade da execução financeira do contrato, por infringência das normas legais apontadas no voto, pela aplicação de multa ao ordenador de despesas, senhor João Antônio de Marco, no valor correspondente a 200 UFERMs. Em todos os processos com aplicação de multa, pela concessão do prazo de 60 dias para recolhimento ao FUNTEC, nos termos do artigo 83 da Lei Complementar 160/2012, comprovando o pagamento dos autos no mesmo prazo, sob pena de cobrança executiva judicial, nos termos do artigo 77, parágrafo 4º da Constituição Estadual. Em todos os processos acima relatados, pela comunicação dos resultados dos moldes do artigo 50 e publicação nos termos do artigo 65, ambos da Lei Complementar Estadual número 160/2012. São os relatórios e votos deste conselheiro. Em discussão, os relatórios e votos deste conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Valdir Neves Barbosa. Integralmente com o relator. Conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira. Com o relator. Aprovados por unanimidade, vão expediente. Encerrada a pauta de julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, senhores conselheiros e representante do Ministério Público de Contas, para breves comunicações. Encerrada a fase das comunicações diversas, e nada mais havendo a tratar, esta presidência vai encerrar a presente sessão ordinária da primeira Câmara, convocando outra para dia e hora regimentais. Está encerrada a presente sessão.